Mônica Cilan, sou professora da Escola de Conselhos. Nós vamos trabalhar juntos alguns temas pertinentes à questão da política de garantia de direitos humanos de crianças e adolescentes, e vamos estar dentro desse nosso debate o tempo todo fazendo um foco com o nosso Estado. Vamos contextualizar a partir das questões que são pertinentes ao nosso Estado, a partir das nossas vivências. Esse módulo que nós vamos trabalhar agora trata especificamente do Estado, da sociedade, das políticas públicas e esse envolvimento dentre essas temáticas com a política de garantia de direitos humanos da criança e do adolescente, que é o nosso foco. Como a gente pode ter uma compreensão dessa política à luz dessas temáticas que são muito maiores e que dizem respeito especificamente à nossa atuação? Como a gente consegue discutir e debater a política de garantia de direitos humanos tendo essa compreensão de que ela está dentro de uma estrutura bem maior, bem mais densa, que é a estrutura chamada Estado? Como nós, enquanto membros dos lugares em que nós ocupamos, nos colocamos na condição de militantes, ativistas, atores do sistema de garantia, operadores desse sistema, dentro dessa grande estrutura que é a sociedade. E, especificamente, dentro da política de garantia de direitos humanos, como, em que aspecto a gente pode estar se reportando dessa política à luz do marco legal, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e dos demais marcos, como vocês já tiveram a oportunidade de discutir em outros módulos. Então, num primeiro momento, é muito importante que a gente se aperceba de que nós estamos nessa grande estrutura, essa estrutura que vem de uma ambiência bem maior, que é internacional, a partir do direito internacional, direitos humanos e direitos humanos da criança, a partir da Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989 e de outros protocolos e outros documentos que o país assinou, tomou para si a responsabilidade de estar dando conta e de estar associando a todos esses protocolos a responsabilidade da formulação da política pública à luz destes documentos, quer dizer, nivelando em nível internacional toda a plataforma de direitos humanos voltada para a criança e o adolescente. Aliás, esse conceito de direitos humanos é algo bem recente que o país coloca dentro da política dos direitos da criança. Antes, a compreensão era apenas à luz do Estatuto, a Lei 8069 de 1990, quando, em seu artigo, o artigo 88, ele referia sobre a política de atendimento e dizia que essa política só pode acontecer levando em consideração um conjunto articulado de todos os setores. Então, entre órgãos governamentais e órgãos não governamentais. A política da criança e do adolescente, ela não é recente. Esse debate da política, o que a gente vem fazendo nesses últimos tempos é tentando qualificar, trazendo para dentro do nicho desse grande eixo internacional de direitos humanos. Porque nós aqui temos vastas experiências nesse debate da política e do processo de implementação dessa política, desde os primeiros passos que foram dados à luz da filantropia. Então, o nascedouro da política pública da criança e do adolescente vem a partir das mãos da caridade, das mãos da filantropia. Acho que todos se recordam aqui da Roda dos Expostos, que foi o nosso primeiro exercício de garantir minimamente condições de vida para as crianças que se encontravam em situação de abandono por vários motivos. Então, era colocado lá naquela portinha, parecido com aquele lugar do gás, e as crianças passavam por aquela estrutura que girava e eram assistidas pelas instituições de caridade. Então, esse é o primeiro exercício que a gente tem para cuidar da nossa criança. Depois disso, a gente segue para outros exercícios, como vocês vão ver no material, que vocês vão ter acesso. Mas temos também um momento importante dessa política com a criação da FUNABEM, que é a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor. Essa FUNABEM, essa estrutura de montagem de política pública para atendimento da criança, ela restringia esse público, não era toda e qualquer criança que era para ser atendida por essa política, Era baseada na doutrina da situação irregular
e as crianças que deveriam receber o atendimento dessa política pública eram crianças abandonadas, crianças que se encontravam em situação de delinquência, né? Ou que estavam com seus familiares em situação de mendicância. Então, essas deveriam ser acolhidas por essas organizações governamentais e lá, nas várias instituições, algumas chamadas de sucursais do inferno, em decorrência de ser uma política dura, inclusive chamada de pão e palmatória. Então, eram lugares que faziam com que o Estado, na verdade, ela violasse muito mais o direito da criança do que o que acolhesse, defendesse e cuidasse dessa criança, né? Todo esse avanço desse debate para que essa política possa ser uma política universal, possa prestar um atendimento a toda e qualquer criança e adolescente no país, vem de um amplo movimento social em torno para fazer com que essas garantias de direitos humanos de criança e adolescente se efetive. E uma das lutas maiores que nós temos é exatamente nesse período que na verdade é uma grande confluência de forças para a elaboração da nossa Carta Magna de 1988. Então, esse é o grande avanço que coloca dentro da Constituição o artigo 227 e 228, e que vai fazer grande diferença em todo esse debate da política e também na nova estrutura que precisa ser feita para as políticas públicas, né? As políticas públicas, que muitas pessoas ficam tentando entender do que se trata, né? As políticas públicas são aquelas que devem se responsabilizar por atender às necessidades, principalmente da população que se encontra em situação de exclusão, as pessoas que não têm acesso aos direitos, né? Então, essas políticas se voltam para essas garantias dos direitos fundamentais. No campo da política dos direitos humanos de crianças e adolescentes, isso é garantido à luz do Estatuto, como eu já disse. Para nós nos organizamos dentro de um sistema, assim como outras políticas também se organizam, né? Nós temos o Sistema Único da Assistência Social, o Sistema Único da Saúde e várias outras políticas que se estruturam dentro de pensamentos holísticos, né? Então, nós precisamos pensar numa política sistêmica e, sendo sistêmica, nós sabemos que necessitamos uns dos outros. Por isso que o Estatuto ele já vem trazendo, né, em sua leitura, a questão da articulação das políticas públicas. Em relação ao sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente, foi, na verdade, uma invenção, né, um pensamento que foi organizado pelo Dr. Vanderlino, foi a primeira pessoa a pensar sobre essa estrutura de modo sistêmico, né? E a partir, então, desse debate que aconteceu, inclusive, em Pernambuco, o Dr. Vanderlino apontou algumas diretrizes que poderiam alcançar esse nível de sistema. Então, o sistema ele foi criado em 2006 por uma resolução do CONANDA, a Resolução 113, e nessa resolução fica bem claro qual a função, qual a competência dos órgãos que atuam na área da criança e do adolescente. Esse sistema ele foi organizado, né, organizou essa política em 3 eixos, que é o eixo da defesa, o eixo da promoção e o eixo do controle. Os conselhos de direito, por exemplo, estão dentro do eixo do controle, assim como todos os demais órgãos que cuidam especificamente de controlar, de monitorar as políticas públicas, não apenas da criança e do adolescente, mas todas as demais políticas públicas. Então, o Conselho de Assistência Social da sua cidade, o Conselho da Mulher, o Conselho do Idoso, todos esses conselhos são invenções criadas a partir da Carta de 1988, que é a Constituição Federal, que é para garantir a participação das pessoas, tanto na formulação, como no monitoramento, como no processo de implementação dessas políticas, no processo de avaliação. Então, a partir de 1988, a população tem por direito, né, garantido na Constituição Federal, participar de todo esse processo, algo que antes era impensado. Com isso, a política da infância ganha, porque nós passamos a ter um órgão específico que delibera a política, que articula o sistema de garantia, todos os atores do sistema de garantia, e que ainda por cima controla as ocorrências, né, todas as ações que acontecem nessa área. Pelo menos é assim que deve acontecer nos conselhos de direito. Também dentro do sistema de garantia está o conselho tutelar.
que você, meu amigo, minha amiga, conselheiro e conselheira tutelar, estão dentro desse grande eixo e junto com o eixo do sistema de justiça, por exemplo, né, que integra o Poder Judiciário, a Defensoria Pública, as promotorias da criança e do adolescente e vários outros órgãos, as polícias, né, tanto militar como civil, todos esses órgãos estão dentro desse sistema que defende o direito, ou seja, é um eixo que vai garantir o acesso à justiça. Todas as situações de violações de direito sofridas pela criança precisam estar concentradas nas mãos desses órgãos, para que eles possam estar se organizando para exigir e para garantir e punir também os responsáveis pela violação do direito da criança. No caso do eixo da promoção, são as políticas públicas setoriais, por exemplo, a política da assistência social, a política da saúde, da educação, estão todos dentro desse eixo, que é a política da promoção, né, dos direitos da criança, promoção tanto no caso de ser uma política proativa, uma política que não necessita ainda remendar, né? No caso, é tanto a política de promoção, no sentido de ser proativa, de fazer com que essa criança não precise chegar a um nível de violação do seu direito, como também aquela política que cuida de quem já sofreu todo e qualquer tipo de ameaça ou violação do seu direito. Inclusive, nesse eixo da promoção se encontram as medidas socioeducativas, né? Que a gente vai entender um pouco de como funciona esse pensar do menino que cometeu um ato infracional ou a menina que cometeu um ato infracional até os seus 18 anos incompletos, devem ter, na verdade, não é uma punição, é o direito, né, de ser atendido por uma política especial voltada especificamente para a finalidade de restaurar esse indivíduo para retornar à sociedade. Por isso que foi colocado dentro do eixo da promoção, tá certo? Então, esses são os 3 eixos que nós precisamos compreender e que nós precisamos conhecer as competências para que nós nos reportemos, para que a gente realmente faça uma articulação. E essa palavra articulação, que foi usada no Estatuto da Criança e do Adolescente, né, em 1990, na verdade, ela quer dizer, hoje que está no modismo, né, que todo mundo está dizendo que é necessário acontecer, que é a intersetorialidade. É essa necessidade que a gente tem de articular e de promover o debate, o diálogo e uma convergência das ações entre todos os eixos, entre todos os setores, entre todos os órgãos, todas as pessoas que atuam na política. E um dos desafios para fazer com que essa intersetorialidade aconteça de fato, com que ela se efetive, é sair dos personalismos, né? Das crises que nós temos, no caso é uma questão de humanidade, né? Fazer com que nós nos reportemos a essa política olhando em primeiro lugar para o interesse superior da criança e que todas as questões outras sejam realmente secundárias, que elas não venham a afetar o desenvolvimento dessa política. Então, fazer a intersetorialidade hoje é complicado, né? Não é simples de ser feito, é complexo, mas também não é algo impossível. É uma questão de vontade, é uma questão de que todos assumam, tomem para si a responsabilidade. Dentro dessa compreensão, né, de que nós estamos dentro de um grande sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente, nós precisamos, do lugar em que ocupamos, assumir responsabilidades e passar a diminuir aquelas nossas dificuldades que a gente tem no dia a dia, a questão de que fica empurrando para o outro, isso não é meu, isso te pertence, portanto eu não vou cuidar. Às vezes, internamente, dentro do próprio conselho tutelar pode acontecer isso, esse caso é teu, eu não cuido, como se a criança ela não pertencesse a todos nós, né? Então é preciso que a gente olhe para a criança como sendo superior, a causa dela é superior a todo e qualquer outro tipo de argumento ou de situação ou de condição. Por exemplo, a política partidária tem trabalhado muito o nosso trabalho, né, dentro das esferas municipais, elas têm sofrido bastante com esse andamento da intersetorialidade, exatamente por uma questão político-partidária. Se eu sou de oposição,
O que vier a ser proposto eu não vou considerar, porque veio de um lado que eu não acredito, que eu não confio. É ainda que a gente pode dizer no Ceará, de uma arenga entre o Partido Azul e o Partido Vermelho. Então, dessa forma, a gente não consegue evoluir. Quem sofre na ponta mesmo acaba sendo a criança, como sempre. A criança e o adolescente é um ser que se encontra em desenvolvimento e que, portanto, necessita que toda a sociedade adulta tome conta dela, como diz lá no artigo 227, família, sociedade e Estado. E nós que atuamos dentro do grande sistema de garantia de direitos humanos somos esses três ao mesmo tempo. Então, uma responsabilidade triplicada. Por conta disso é que nós devemos, se a gente realmente está assumindo a competência de estar dentro de um órgão que compõe esse sistema, nós precisamos ter muita clareza, precisamos ter isso muito bem definido. É isso realmente que eu quero fazer? Eu desejo realmente colaborar, contribuir com essa política, porque nós estamos ainda num processo de construção desse sistema. Ele não está pronto. O Estatuto é recente, ele só tem 25 anos. 25 anos no processo histórico de uma sociedade é praticamente uma pequena fatia no meio disso tudo, né? Então, nós temos políticas que já estão implementadas há 100 anos e que ainda têm dificuldade, ainda têm sérios problemas para serem resolvidos. Então, se existe uma palavra que pode definir esse momento para nós, chama-se paciência, uma paciência histórica. Isso não quer dizer que a gente, utilizando-se dessa palavra, que a gente vai ficar encostado, que a gente não vai dar os passos, fazer uma luta intransigente para que essa política se efetive, não. Do contrário, nós estamos sendo chamados, né? Cada geração é convocada a cumprir com o seu dever daquele momento, e esse é o nosso momento. Nós estamos sendo chamados a construir uma política intersetorial, né? Outras gerações já fizeram o seu papel de fazer com que essa lei existisse dentro de um fundamento legal, que até então não existia. A criança, ela não era levada em consideração dentro da sua condição peculiar de desenvolvimento. A gente sabe que toda a política que existia voltada para a criança era uma política que ela fazia uma distinção, ela distinguia. Então, ela se voltava apenas para o menino pobre, o menino carente, etc., que as pessoas chamavam de menor. Esse termo que hoje a gente não quer mais aceitar que ele existe no nosso vocabulário porque ele é pejorativo, né? Hoje, quando a gente se reporta a esse setor da sociedade, com responsabilidade e também tentando avançar, nós temos que nos reportar a ele colocando a definição correta, que é criança-adolescente, tá certo? Então, nesse sentido, nós precisamos avançar com o conhecimento do Estatuto, sabendo que todas as políticas que integram esse sistema, elas lutam para garantir os direitos fundamentais que estão colocados nos 5 grupos dos direitos, à luz do Estatuto, que é o primeiro livro que trata disso. Ele trata especificamente dos direitos fundamentais, e todas as políticas, tudo que está contido no livro 2 do Estatuto, que é exatamente a parte especial, vem para atender, para garantir que esses direitos fundamentais estejam acontecendo a contento. Não é só ter direito, é ter direito com qualidade e com dignidade. Então, esse conjunto das políticas, todos nós temos que trabalhar para alcançar esse status. Colocar a criança dentro da política, dentro do Programa Nacional de Direitos Humanos, era exatamente nesse sentido, para que nós compreendêssemos que a criança ela não é um caso apenas da assistência social, como passou muito tempo a gente acreditando que era apenas da competência. Tanto que até hoje esse ranço ainda é muito forte, a maioria das ações voltadas para a criança ainda continuam concentradas na política da assistência social. Mas eu tenho certeza que com a nossa vontade política, com o nosso desejo, com a nossa crença dessa política, a gente vai conseguir avançar, né, em todos esses aspectos. Uma das coisas que a gente tem muita necessidade é de fortalecer os conselhos municipais para que eles possam deliberar política, para que eles possam reforçar os seus fundos municipais nos direitos da criança e do adolescente, para que eles possam acompanhar de perto a execução orçamentária, né, saber o quanto que a sua prefeitura está gastando com a sua criança. Isso é um desafio que está posto. Então, é um momento da gente unificar nossos esforços e conhecer isso de perto. Como é que está se dando isso? Como é que a Câmara do seu município está discutindo o orçamento criança?
O que está dentro das leis específicas, tanto a lei orgânica do orçamento, como a lei de diretrizes, como é que está sendo colocada a criança dentro desse orçamento? É realmente prioritário? Alcança essa ambiência de prioridade absoluta que a lei demanda? Porque o nosso grande desafio dentro da política da criança e do adolescente é fazer com que essa política, ela, além de atender a uma questão de prioridade, que a criança é prioridade absoluta, ela aconteça numa perspectiva em que todos possam estar trabalhando junto para isso acontecer em primeiro lugar, né? Então, como é que a gente vai fazer para alcançar essa prioridade? Quais são os passos que nós precisamos dar para fazer com que essa política de fato seja prioritária e que a gente consiga garantir esse direito fundamental? Então, eu espero que a gente possa refletir sobre todos esses aspectos, pensando como se encontra o Conselho Municipal do município em que eu atuo. Ele está fortalecido, ele tem conseguido dialogar com o Executivo acerca do orçamento criança, ele tem conseguido fazer uma pauta interessante, tem conseguido fazer uma articulação para a arrecadação do fundo através das doações, tanto de pessoas físicas como jurídicas, tem conseguido também recurso do Tesouro para alimentar esse fundo e para demandar, deliberar ações específicas na área da criança e do adolescente. O Conselho Municipal do seu município tem conseguido dialogar com o Conselho Tutelar e, nesse sentido, fortalecer essas duas ambiências, uma da defesa, outra do controle, e juntas, de mãos dadas, como irmãos gêmeos, caminhando para efetivar o direito dessa criança, porque quem faz, de fato, um levantamento da situação de violação do direito da criança é a porta de entrada. E a principal porta de entrada da violação do direito da criança e do adolescente nos municípios é o Conselho Tutelar. Então, o Conselho Tutelar, por exemplo, tem alimentado o SIPIA, o Sistema de Informação para a Infância e Adolescência. Se estiver alimentando, muito bem, nós temos condições de gerar um diagnóstico seguro, de apresentar isso para o Conselho Municipal, deliberar uma política pública efetiva. Então, esses passos são importantes, nós precisamos nos preocupar se a gente deseja fazer com que essa política avance. Eu espero que essas reflexões possam ser levadas para o nosso dia a dia, que nós, dentro dos nossos debates, a gente tenha clareza disso e que a gente consiga estar implementando um processo de diálogo, de agenda de convergência entre todos os setores da garantia do direito e que a gente consiga efetivar essa política tão importante que é a Lei Federal 8069 de 1990. Muito obrigada.